Um grupo de estudantes de no máximo 60 pessoas alugou um ônibus de 60 lugares para fazer uma excursão, combinando com a empresa de ônibus que cada passageiro pagaria R$ 80 pela sua passagem e mais R$ 2 por cada poltrona vazia. Determine o faturamento f de x da empresa nessa excursão em função do número x de passageiros presentes. Então vamos começar aqui pela letra A, sem calcular o faturamento. Então nesse caso, como calculo o faturamento? Então, é uma empresa de ônibus que leva pessoas e cada uma paga uma quantia, né, para usar esse ônibus nessa excursão. Então, o faturamento vai ser o número de passageiros vezes o preço da passagem. Então, F, que é o faturamento, vai ser igual ao número de passageiros, que pelo enunciado é X. Então, o número de passageiros é X. Agora, o preço que cada um vai pagar é que é a parte mais difícil aqui, porque ela é variável, né? Depende de quantos passageiros vão nessa viagem. Então, é R$ 80 pela sua passagem, mais R$ 2 por poltrona vazia. Então, o que seria essa? Quantas poltronas vazias terá nessa excursão, né? Bom, então, você tem que pensar que são 60 lugares. Um exemplo aqui, a gente vai dividir esses 60 lugares em dois pedaços, duas partes. Os passageiros e os lugares vazios. Então, por exemplo, se forem 40 passageiros, como a gente faz para estipular o número de lugares vazios? Basta fazer 60 menos 40, então tem 20 lugares vazios. Agora, se forem 45 passageiros, você faz 60 menos 45, dá 15 lugares vazios. Então, usando essa mesma lógica, a gente não sabe ainda quantos passageiros são, né? A gente está estudando, é variável isso. Então, se forem X passageiros, o número de lugares vazios é essa subtração, 60 menos X. Então, lugares vazios é 60 menos X. Então, o preço da passagem é só a gente escrever algebricamente essa frase aqui. Ó. O preço da passagem é R$ 80 mais R$ 2 por poltrona vazia, certo? Então, esse é o preço de cada uma das passagens. E aí, então, para determinar o faturamento, é só dar uma melhorada nessa expressão algébrica aqui. Ó. Então, agora a gente conseguiu escrever o faturamento em função de x. Vamos fazer essa continha aqui da passagem. Ó. Então, fazendo a distributiva do 2, vai ficar 80 mais 120 menos 2x. Juntando o 80 com 120, a gente vai conseguir escrever o faturamento em função de x. Ó. Então, f de x é igual a x vezes 200 menos 2x. Agora, fazendo a última distributiva para ficar na forma geral, o faturamento em função de x é menos 2x² mais 200x. Então, essa é uma expressãozinha algébrica que calcula o faturamento para cada valor de x, para cada possibilidade de pessoas que vão nessa excursão, a gente consegue calcular o faturamento. Então, se eu quero saber qual vai ser o faturamento se 50 pessoas forem, então você substitui o x por 50. E se 40 pessoas forem, substitui o x por 40, você calcula o faturamento. Bom, só que essa função é uma função do segundo grau. E a gente já está estudando essa função. A gente consegue alguns comportamentos já conhecidos. Ó. Então, por exemplo, colocando aqui ó, nos eixos coordenados, aqui é o eixo x, e o eixo y aqui a gente vai colocar o faturamento. Como é uma função do segundo grau e o a é negativo, a gente já sabe que vai ser parábola com cavidade voltada para baixo. E nesse caso, o termo independente aqui não aparece, né? Ou seja, ele é zero. Então, ela começa aqui no 0, 0, atinge um valor máximo e depois diminui. E o exercício quer saber o quê? Ele quer saber o número de passageiros presentes para que o faturamento seja máximo. E qual é esse faturamento? Bom, então existe um faturamento máximo e o exercício quer saber qual que é o número de pessoas para que o faturamento seja máximo, certo? Bom, então vamos começar pelo x do vértice aqui. Então, calculando o x do vértice pela formulinha, menos b sobre 2a. Fazendo a continha, a gente descobre que o x do vértice é 50, ou seja, o faturamento vai ser máximo quando 50 pessoas forem nessa excursão. Bom, com isso, então, falta responder a segunda parte do item B. Ó. A gente já descobriu o número de passageiros presentes para que o faturamento seja máximo. A gente calculou o x do vértice, 50. Agora falta calcular qual que é esse faturamento máximo. Então, falta calcular qual o faturamento máximo. Bom, na verdade, como a gente descobriu que o x do vértice é 50, faz com que a gente melhore esse nosso esboço aqui, né? Por quê? Porque do jeito que está aqui, como o 50 está bem no meio, no eixo de simetria, então a próxima raiz seria o 100. Né? Mas não tem 100 passageiros, o máximo é 60 lugares. Então essa parábola não é completa, é um pedacinho dela, só vem até aqui os 60, né? Então não continua. É só o esboço do gráfico, se construir inteiro aqui também não tem problema. Bom, mas vamos lá, agora como que a gente calcula o faturamento máximo? Para calcular o faturamento máximo, a gente já sabe que o x do vértice é 50, então a gente vai usar qualquer uma daquelas expressõezinhas que a gente encontrou ali atrás, né? Ou a primeira expressãozinha, ou essa expressão aqui da forma fatorada, quase da forma fatorada, ou essa expressão geral. Pode usar qualquer uma delas, tanto faz.
e é só substituir os x por 50. Então aqui no caso eu vou escolher essa daqui que parece mais fácil. Ó. Eu vou calcular o f de 50. Então vai ficar 50 vezes 200 menos 100. Então o faturamento, quando vão 50 passageiros, que é o faturamento máximo, é 50 vezes 100, que dá 5 mil. Então a resposta do item B é 50 passageiros e o faturamento máximo é 5 mil reais.